Atos 12:1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Gente, é importante a gente trazer então agora algumas considerações. Primeiro, esse Herodes que é citado aqui, ele não é o mesmo Herodes que foi enganado pelos reis magos, lá em Mateus e Lucas, né, que cita o nascimento de Jesus, aquele lá que ficou com medo de perder, né, o seu cargo, porque agora nasce o rei dos judeus. Como assim? Eu que sou o rei dos judeus? Então mata todos os meninos de 2 anos para baixo. Aquele lá era o Herodes o Grande. Ele não era esse Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. Ele é neto do Herodes o Grande, tá? Então, na verdade, Herodes é mais ou menos um título como faraó. Tiveram vários Herodes na história de Israel. Todos eles reis de Israel, tá? Todos eles vendidos a Roma. Então você já sabe que esse Herodes aqui não foi o Herodes que matou João Batista. O Herodes que matou João Batista foi o tio desse Herodes. E ele não foi o Herodes que matou todos os meninos de 2 anos para baixo, tá? Porque foi o avô. E por que eu estou citando tudo isso? Onde eu quero chegar com tudo isso? Me parece que Herodes, todos eles representam um espírito que mata profetas, que mata o homem de Deus e que quer matar o Messias, vamos assim dizer. Matar a pregação da palavra. Todo aquele que se diz Messias, como Jesus, né, que nasceu, disseram que ele era o rei dos judeus, então vamos matar. Ou todo aquele que traz a mensagem desse tal de Messias, parece que Herodes quer matar. Quer seja o vô, quer seja o neto, quer seja o tio, quer sejam os posteriores. Todos eles, de alguma forma, traz essa característica. Você pode ver que Herodes o Grande manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo na intenção de matar o Messias. Aí o filho dele mata João Batista, né, o maior profeta, vamos colocar assim, um ícone no evangelho. Agora o neto dele mata Tiago a fio da espada e quer fazer o mesmo com Pedro. Então é importante a gente notar isso. Parece que há momentos que perseguições se levantam contra a nossa vida em determinadas áreas, mas há momentos que é Herodes que está se levantando. O que ele quer matar não é você, Tiago. Ele quer matar o Espírito de Deus dentro de você. Ele quer matar o Messias que você está trazendo para a humanidade. Ele quer matar o próprio Jesus através da sua vida. E por mais que eles acreditassem que Jesus tivesse morrido, que a história acabou, os seus seguidores continuam trazendo o nome dele. Então Jesus está vivo através dos seus seguidores. Jesus está vivo através de Pedro, de João, através de Tiago e através de todos aqueles que estão curando coxos na porta do templo, que estão ressuscitando mortos, que estão pregando a palavra, que estão expulsando demônios, que estão batendo de frente com o sistema do mundo. Então é isso. Você vê aqui Herodes perseguindo. E na verdade, eu te digo, Herodes, ele não quer perseguir sua vida financeira, ele não está interessado na sua vida sentimental, ele não está interessado no que você comeu ontem, que tipo de trabalho você vai ter e se você vai dar glórias ao nome dele. Ele está interessado em matar o Messias, ou matar todo aquele que traz a palavra do Messias. Esse é o perfil de Herodes, esse é o interesse desse rei, amém? Então ele pega e mata Tiago. Por este mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então você vê que é sobre alguns, não foi só contra Tiago, foi contra vários. E matou a espada Tiago, irmão de João. Bom, gente, mais uma coisa importante da gente ressaltar aqui. Essa não é a primeira perseguição contra os cristãos. Você vê desde o começo de Atos, os cristãos sendo perseguidos pelos saduceus, pelos fariseus, pelos principais do templo, pelos principais dos judeus, dos religiosos. Então, Estevão não foi morto por Herodes, Estevão foi morto pelos religiosos daquela época. Pedro e João já tinham sido presos, né, e interrogados perante o Sinédrio. Por pouco que eles também não morreram. E outros cristãos sendo perseguidos pelos judeus. Só que aqui, a perseguição, então, ela é em âmbito político. Essa é a primeira vez que os cristãos estão sendo perseguidos agora por um grupo não religioso. Por um grupo, ou seja, Herodes e os seus, que tem uma visão política da coisa. E por que uma visão política? Herodes queria ganhar o favor do povo. Ele tinha aqueles que não curtiam o seu reinado, né? Que não apoiavam o seu reinado. Então ele vê que andando de acordo com a liderança religiosa do povo, ou seja, estão perseguindo os cristãos, vou perseguir também, ele agradou muita gente.
né? E ele tendo o apoio da liderança religiosa, ou seja, os principais do templo estão me aplaudindo porque eu matei Tiago, então eu vou pegar Pedro também. É isso que ele faz. Bom, versículo de número 18. E sendo já dia... agora o bicho pega, como falam, né? E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Eu fico imaginando isso. Todos eles devem ter dormido. Acho que todo mundo estava dormindo. E aí eles acordam de manhã. Cadê Pedro? Ele não está na prisão. Gente, o que aconteceu? Os 16 dormiram? Tá, mas mesmo se os 16 dormiram, gente, ele estava preso, ele estava amarrado entre dois. O fato dele tentar se mexer, iria acordar os soldados, né? Então, não pouco alvoroço. Imagina o coração daqueles homens como ficaram. É possível até, eles já sabiam que eles seriam mortos. Então é possível até que um deles possa ter orado lá no meio: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se Jesus ressuscitou mesmo, se é verdade isso que esse homem tem falado, me livra. É possível que algum deles tenha orado. Não sei, são viagens minhas, tá? Versículo de número 19. E quando Herodes o procurou e o não achou, no mínimo ele foi lá na casa da Maria, na igreja, ele foi aonde Pedro costumava estar. Não achou, não. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. Os 16 foram mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Então Herodes vai da Judéia para Cesareia, fica um tempo e vai passando o tempo. Amém? E olha lá, versículo de número 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Esse dia, ele é comprovado historicamente. Há um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo. Ele não era um historiador cristão, ele era um historiador judeu. E o interessante é que ele tinha comunhõezinhas, né? Ele era acordado com Roma. Ele se vendeu para Roma. Mas ele era um historiador fidedigno e ele era alguém de confiança, ele era alguém de renome, tá? Na época dele. Então, grandes tópicos, não somente bíblicos, mas... Aliás, pouca coisa bíblica, mas principalmente histórica no meio do Império Romano, dos judeus e da sociedade daquela época, é relatada por Flávio Joséfo e por alguns outros historiadores. Então ele é alguém que não é citado na Bíblia. Flávio Joséfo, repito, ele é um historiador do primeiro século, mas ele relata a morte de Herodes. E ele diz que nesse dia, ele cita Herodes aparecendo perante o povo. Aqui Lucas fala as vestes reais, mas Flávio Joséfo complementa. A descrição bíblica e a de Flávio Joséfo e a história, elas vão andar juntinhas, elas vão se casar. Ele diz que Herodes estava com uma veste prata, uma veste toda prata, que conforme ele se mexia, os raios do sol batiam naquela veste toda prata, e aquilo as pessoas olharam, acharam magnífico, né? Falou que as vestes dele eram tremendas. Então ele estava com uma veste maravilhosa, uma veste prateada, feita de tecido prateado. Versículo de número 22. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Flávio Joséfo diz que o povo exclamava: é um Deus, ele é um Deus. Lembre-se que no Império Romano os imperadores eram tidos como deuses, os imperadores eram adorados como deuses, tá? Eles eram vistos, os romanos em si não acreditavam em um Deus criador, eles acreditavam em inúmeros deuses, e o imperador fazia parte dessa coleção de deuses, né? Ele era mais um. Só que aqui, gente, a gente não está falando de imperador romano, a gente está falando do rei do povo de Deus. Israel tinha um único Deus. E quando aquele povo grita, é um Deus, né? Ou então voz de Deus e não de homem, quando ele começa a falar, meia dúzia de puxa-saco, né? Começa a gritar isso. E aí a galera vai junto, né? É um Deus, voz de Deus, as palavras são de um Deus. Herodes deveria, tá? Ele deveria ter tido uma posição diferente. Mas ele não teve. Ele aceita aquela glorificação, como se ele fosse um Deus, como se as palavras dele fossem palavras de um Deus. Ele aceita aquela glória humana, amém? Ele aceita aquilo, ele recebe aquilo. E aí Lucas cita o seguinte:
No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Flávio Joséfo diz que ele começou a ter uma dor muito grande na altura do estômago, ele começou a sentir dores, e dentro de 5 dias ele morreu. É o que o historiador relata, né? A Bíblia aqui, Lucas, dá a entender que ele morreu no mesmo instante, mas pode ser que não. No mesmo instante ele foi ferido, no mesmo instante os bichos já começaram a comer seu corpo. Tudo bem, quer seja na mesma hora ou dentro de 5 dias, Herodes morre. Por conta desses bichos? Não, por conta do seu orgulho. Ele foi comido não pelos bichos exatamente, mas ele foi comido por seu orgulho. Ele permitiu que o orgulho dele o comesse. Ele permitiu que o orgulho dele abrisse portas para que bichos, para que vermes o comessem. Amém? Porque ele quis se assentar, não à direita de Jesus, ele quis se assentar no trono de Deus. Ele aceitou aquele elogio como se ele fosse um Deus. Talvez ele se lembrou, o imperador romano é tido como Deus. Se eles estão me aclamando desse jeito, é porque essas pessoas me amam, me reconhecem, me consideram mais do que o próprio imperador. A vaidade subiu lá onde, não tinha mais nem cabeça. Ele aceita aquela aclamação como se ele fosse um grande Deus, um Deus verdadeiro. Mas eu quero repetir, Herodes não era um imperador romano, Herodes não era rei de um povo idólatra, politeísta, que acreditavam em vários deuses, inclusive no imperador. Herodes era rei do povo de Deus. Herodes era rei do povo que deveria amar e adorar um único Deus. Não terás diante de ti nenhum outro Deus, quer seja imagem de escultura, quer seja um outro homem, quer seja um outro Deus, uma outra entidade, ou quer seja o teu próprio orgulho. Não tenha para ti nenhum outro Deus. Herodes era rei daquele povo, mesmo que ele não respeitasse as leis daquele povo, mesmo que ele não fosse fiel ao Deus daquele povo, ele governava aquele povo em questão. Então ele brincou com o que ele não deveria. Cuidado com o teu ego, cuidado com o teu eu. Então, porque ele não deu glória a Deus e foi comido de bichos e expirou. Flávio Joséfo então relata, essa história é relatada do ponto de vista histórico. Flávio Joséfo não cita bichos, mas diz constantes dores, E ele sofreu horrorosamente durante 5 dias, talvez até um tempo propício para que ele se arrependesse, 5 dias e aí ele morre. E aí então terminando, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tiago morreu, Herodes também. A igreja foi maltratada? Foi maltratada. Pedro foi preso? Foi livre. Mas a palavra continua sendo pregada. Nada para a palavra de Deus. A palavra de Herodes é barrada. A palavra de Deus não. Outro Herodes assume o trono. É o filho do Herodes Agripa, que agora eu não me lembro o nome dele, gente, que é tanto Herodes que, pelo amor de Deus. É o Herodes Agripa II. Esse foi o primeiro, aí vem o segundo. E por aí vai. Esse segundo, ele vai conhecer Paulo. E é o tal que lá, uma hora, ele vai falar assim para Paulo: por pouco você não me persuade a ser cristão. Então a gente vai conhecer esse camarada também. Eu gostaria de terminar usando Elvis Presley de exemplo. Elvis Presley, ele foi conhecido como o rei do rock, E eu vi uma reportagem sobre a vida dele, onde ele entrou no palco, tinham inúmeros fãs, e de repente abriram uma faixa, como a gente vê às vezes por aí com o nome de tantos artistas, E ele estava acostumado com isso, abrirem faixas: Elvis, eu te amo, Elvis, você é o cara, e de repente eles abrem uma faixa escrita assim: Elvis, você é nosso rei, porque ele era conhecido como o rei do rock. E ele para o show, a hora que abrem aquela faixa: Elvis, você é nosso rei. E ele diz o seguinte: não, Jesus Cristo é o rei. Se livrou dos bichos, hein, Elvis? Se livrou de ser comido por bichos. Ele diz isso: não, Jesus Cristo é o rei, o único rei. E aí o pessoal fechou a faixa e guardou. Mas ele poderia ter dito: muito obrigado, amém, ou ignorado. Mas ele fez questão de dar glórias àquele que realmente merece o título de rei. Então, que na minha vida e na sua seja isso. Há momentos que você será aclamado, há momentos que você será aplaudido, há momentos que as pessoas verão em você algo da parte de Deus. Glórias a Deus, amém? Nossa, como prega, nossa, como canta, nossa, como dança, nossa, como ensina, nossa, como é bonito, nossa, como aquilo. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Não dispute um trono com Deus, tá? Não dispute.
porque os bichos chegarão, que foi o final de Herodes. We were in Notre Dame playing a show at the arena there, at the college, and right in the middle of the show, across the very center of the arena, a bunch of girls had bought the center seats all the way across. It was a long row, and in between songs, in the middle of the show, they picked their moment, and they all stood up, and across the center of the arena was this huge banner that said, "Elvis, you're the king." And Elvis just stopped and went, "No, Jesus Christ is the king." And they just sat down immediately, totally embarrassed, and then we went on to the next song. But it sent chills up my spine because I was going, he wasn't mad at them, but he made a point. And it was amazing that the reviewer never mentioned it or anything. But I will never forget it. It was a big moment for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you. The prophet but I have to come out and say I can't accept this kingship thing because to me it's only one in Christ. Duas vestes são citadas aqui, né? A de Herodes, as vestes reais, de acordo com Flávio Joséfo, vestes prateadas, inefáveis, maravilhosas, né? De acordo com a Bíblia, simplesmente vestes reais, e a capa de Pedro. Qual você quer? Gostaria de terminar com essa pergunta, amém? Qual você quer?